porque habitou junto ao ribeiro de Querite, que está de fronte do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, e pão e carne ao anoitecer. Ele bebia do ribeiro. Verso 7. Sucedeu depois de um tempo que o ribeiro secou, porque não tinha havido chuva na terra. E a palavra do Senhor veio até ele, dizendo: levanta-te, vai a Sarepta, a qual pertence a Sidom. Habita ali, eis que eu tenho ordenado uma mulher viúva que te sustente. Tome seu assento, glorificando e exaltando ao nome que é digno de toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração ao seu nome, que é digno de louvor. Irmãos, nós estamos diante de um texto que é um texto conhecido, um texto famoso, um texto que trata sobre o chamado de um grande profeta, por que não dizer o maior profeta do Antigo Testamento. Esse profeta, ele é tão conhecido e tão famoso, que no Novo Testamento você vai ver que quando Jesus está orando à parte, desce até Jesus dois homens, um era Elias e o outro era Moisés. Esse homem aqui não é um homem comum, não é um terráqueo qualquer, mas ele é alguém que era conhecido por dois significados. Ele era conhecido como o profeta do fogo, e também ele era conhecido como o profeta da chuva. Elias vai surgir em um cenário totalmente desproporcional. E por quê? Porque quando nós analisamos, pode deixar assim o microfone, o contexto dessa história, pastor Donizete, nós percebemos que o contexto era um contexto de tragédia, era um contexto de desordem, era um contexto de desgraça. E por quê, pastor? Porque se você analisar alguns capítulos anteriores, você vai ver que o rei da época era um homem chamado Acabe. Acabe era alguém que não pendia para o lado do Senhor e para os mandamentos de Deus. E como se não bastasse o Acabe não tendo a audição aguçada para ouvir a voz de Deus, a história nos diz que ele vai casar com uma mulher, que era uma mulher cirofenícia, ou seja, ela não era da região de Israel, ela não tinha a linhagem do povo de Israel e os ensinamentos de Israel. A história diz que essa mulher vai trazer consigo os seus costumes, dentre eles os seus ensinamentos religiosos. Ela vai trazer os seus deuses, ela vai trazer os seus cultos, e dentre os seus cultos a Bíblia fala que ela vai tomar a atitude do reinado. Em vez do Acabe liderar, a Jezabel vai começar a liderar a nação. O Acabe estava ali apenas para manter presença, mas a ordem de fato saía da boca de Jezabel. Jezabel aqui vai tomar algumas precauções para destruir o culto do Senhor. Dentre essas precauções, a Bíblia diz que ela vai destruir os altares de Deus. E no lugar dos altares de Deus, a Bíblia fala que ela vai levantar altares a Deus de Baal. Foi exatamente nesse percurso da história que a Bíblia nos relata que essa mulher vai colocar uma ordem, dizendo que todo aquele que profetizasse em nome de Deus seria decapitado, seria morto. Então, nesse contexto aqui, os profetas da época estavam se vendendo. Os profetas da época, alguns deles, a história diz que eles fugiam para as cavernas e se escondiam nas montanhas. Outros que não queriam fugir e se esconder, a Bíblia diz que eles faziam pacto com Jezabel e se assentavam na mesa de Jezabel.
Foi nesse contexto da história aonde a Bíblia, no capítulo 17, versículo de número 1, a Bíblia fala que vai surgir um profeta. E esse profeta aqui é um profeta diferente, porque esse profeta aqui não é um profeta que se assentou na mesa de Jezabel, ou que fez um pacto com Jezabel. Ele não é também um profeta que fugiu para os montes e se escondeu nas cavernas, mas é um profeta que vai chamar para ele a responsabilidade de um profeta. Tanto é que quando você lê o texto no capítulo 17, você vai ver que ele chega com uma profecia. Deus vai levantar esse profeta aqui, não era pelo seu exterior, mas Deus vai levantar o profeta Elias pela profecia que existia na sua boca. Eu começo a aprender que Deus nunca vai levantar alguém se esse alguém não ter algo dentro dele que o próprio Deus colocou para oferecer. É por isso que ele se apresenta, e as palavras que ele vai usar no nosso cotidiano parece errônea. Alguns dizem que ele estava se exaltando, alguns dizem que ele estava querendo a glória para si, porque esse profeta aqui usa a expressão dizendo: assim diz, não haverá chuva sobre a terra, nem orvalho segundo a minha palavra. Olha o que o profeta está dizendo, ele está chamando a responsabilidade para si. Algumas perguntas vai surgir aqui: foi Deus que mandou o profeta profetizar, ou foi o profeta que profetizou porque quis? Eu percebo aqui que o profeta, ele é ousado, ele se apresenta e ele lança profecia. Depois que o profeta profetiza, os céus vão começar a se encarregar de honrar a profecia que sai da boca do profeta. É por isso que tem dois tipos de profecia. A primeira, a profecia que Deus manda o profeta profetizar. Segundo, a profecia que o profeta profetiza e Deus honra. Glória a Deus. É por isso que toda palavra que é lançada por alguém que é de Deus, ela se materializa. Amém. É por isso que tudo aquilo que você fala dentro da sua casa vai se materializar, independente do que seja. A profecia que é lançada para o teu filho sai da sua boca. A profecia que é lançada para os teus amigos sai da sua boca. Ah, pastor, mas não foi porque eu quis, não foi de coração. Mas o diabo, ele se materializa através das palavras. Glória a Deus. Então comece a mudar a profecia. Para de dizer que vai dar errado, começa a dizer que vai dar certo. Para de dizer que o teu filho não será ninguém, ele vai ser alguém na vida em nome de Jesus. Glória a Deus. Levanta a sua mão que eu estou sentindo a autoridade de Deus para profetizar para essa igreja. Toda a profecia do mal que é lançada para a tua casa, para a tua família, para a tua história, para a tua empresa, Deus vai aniquilar hoje. Por quê? Porque vai dar certo em nome de Jesus. Vai fluir em nome de Jesus. Deus vai te levantar em nome de Jesus. O profeta profetiza, mas há uma pergunta aqui: pastor, por que ele fala segundo a minha palavra? Entenda que nesse tempo a nação estava desvirtuada. A nação aqui estava sendo contaminada com ensinamentos de Baal. Então a nação de Israel aqui não sabia qual era o Deus que ela iria servir, porque os profetas que deveriam defender a palavra, que deveriam honrar os ensinamentos, alguns estão se assentando na mesa, outros estão se escondendo em caverna. É por isso que o Elias surge e ele diz: segundo a minha palavra. Sabe o que o Elias está dizendo? O Elias está dizendo: a partir de hoje eu serei a referência que está faltando para essa nação. O Elias está dizendo: eu serei o espelho que está faltando para essa nação. Sabe o que Deus está dizendo? Deus está dizendo que o que falta não é profeta, o que falta não é pregador. Sabe o que está faltando em nosso meio? Referência. Glória a Deus. Aleluia.
alguém para olhar e dizer: eu quero ser como ele, eu quero ser igual a ela. Aleluia, aleluia. Eu quero louvar igual ele louva, eu quero ter a unção que ele tem. Glória. Quem acredita que Deus vai levantar nesse ministério referências? Através de você, Deus vai impactar a tua família. Você é o líder que Deus está esperando se levantar. Deus vai fazer, mas enquanto você estiver em cavernas, Deus não faz. Deus vai te honrar, mas enquanto estiver na mesa de Jezabel, não vai honrar. Oh, glória! Porque mesa de Jezabel não se fala em reino, mesa de Jezabel se fala em quebração de altares, de princípios. Glória a Deus. O Elias levanta e diz: olha para mim. Por quê? Porque a partir de hoje eu serei a referência. Quem olha para essa profecia está dizendo: é uma das maiores profecias do Antigo Testamento. O Elias aqui se torna famoso no capítulo 17. Deveria pegar o Elias e colocar num pedestal, mas vem até ele a palavra de Deus. E o que Deus fala? Deus mostra, Deus revela, Deus coloca ele em ascensão. Não, o texto diz que Deus fala assim: se esconde. Porque a maior vitória do crente não é quando ele está em ascensão, porque toda ascensão depois dela precisa se esconder. Oh, glória! A maior oração não é aquela que você ora antes do milagre, é aquela que você ora depois. Porque antes do milagre tu é humilde, e depois? Antes do milagre talvez você tem fé, mas e depois? Antes do milagre você vem para a igreja, mas e depois? Quem vem ouvir a palavra de Deus? O maior milagre não é antes, é depois. É verdade. O que Deus está ensinando aqui é o seguinte: quer milagre? Então eu vou te dar um milagre, mas depois dele, se esconde. Se esconde, porque vai ter invejoso querendo atrapalhar o que Deus está preparando para o teu futuro. Glória a Deus. Se esconde, porque vai ter amigos que você acha que é teu amigo e não é. Mas Deus vai te dar sabedoria. Deus vai te colocar num esconderijo. Quem acredita? Quem acredita? Deus vai te colocar num esconderijo. Não tem mais. Se é Deus que está escondendo, nem homem na terra te acha. Se é Deus que está te ocultando, ninguém vai achar. Mas a Jezabel conhece o território. Pastor, mas a Jezabel conhece os termos de Israel. Mas quem está te escondendo é Deus. Glória a Deus. E se Deus te escondeu, Jezabel não vai te matar e não vai te encontrar. Se Deus está te escondendo e te ocultando, Jezabel pode bater cabeça. Só vai achar se Deus permitir. Glória a Deus. O Elias é escondido. E quem é que dá a direção do esconderijo? Deus. Deus é tão tremendo que Deus vai dar a geografia para Elias. E Deus vai dizer assim: te esconde. Aonde, Deus? No ribeiro do Querite. E Deus fala assim: está de frente do Jordão, ou de fronte do Jordão. Olha o que Deus está dando. Deus vai dar dois nomes que são da geografia bíblica. Um nome é conhecido: Jordão, famoso. Quem não conhece Jordão? Jordão é citado Deus no Novo Testamento, desde o Velho Testamento até o Novo. O Jordão teve vários milagres, vários sinais. Mas e o Querite? O Querite não é famoso. O Querite não é conhecido. O Querite no Novo Testamento não tem ele. O Querite só é citado uma vez na Bíblia. Aí Deus está dizendo assim: você vai ficar na frente do grande, mas não vai depender do grande. Você vai ficar na frente do famoso,
mas não vai depender do famoso. Eu vou escolher os menores. Eu vou escolher aqueles que você nunca pensou que ia estender a mão, mas vai estender. Porque uma coisa é você depender do grande, e o grande nunca estender a mão. Olha por irmão, me ajude a pregar e diga para ele: para de esperar do grande. Diga assim para ele: Deus vai usar quem você menos espera. O grande vai entender que Deus não te fez para depender dele. Aleluia. Aleluia. Pastor, mas o grande é da família. Deus vai te fazer depender do menor e não do grande. As coisas de Deus vêm das coisas pequenas da terra. O milagre de Deus vem do inevitável. O milagre de Deus vem daquele que você menos espera, daquele que não tem nome, que não é famoso, que não é ninguém, mas vem. Deus está dizendo assim: se esconde e te dá. Mas Deus, o Jordão é maior, o Jordão tem mais recurso. Olha o que Deus está falando aqui. Deus está dizendo assim: você vai passar pelo grande, mas não vai ficar nele. O grande chama atenção. Aquilo que é maior parece que é mais melhor. E Deus está dizendo assim: você não vai ficar no grande, você vai ficar no pequeno. Porque com o grande eu não sou contigo, mas com o pequeno, aleluia, com o pequeno eu te honro. Porque o grande tem visibilidade. Entenda isso, olha o que Deus está fazendo com eles. O grande é famoso, é fácil Jezabel te achar, mas o pequeno é difícil. Tem momento da sua vida que você vai ter que aprender a viver do pequeno, do pouco, do menor. Porque a profecia de Elias era para a nação, mas o Elias fazia parte da nação. A profecia do Elias foi para ele mesmo, porque ele profetiza para a nação, mas em primeiro lugar ele fazia parte da nação. Ele profetizou de fato para ele mesmo. Aí o que ele tem que fazer? Responsabilidade para suportar a profecia. Porque muitos querem ser profeta, mas poucos suportam o peso da profecia. Glória a Deus. Muitos querem ser vaso, mas poucos suportam o peso de ser um vaso de Deus. Aleluia. Oh, glória. Quem está ouvindo a voz de Deus? Aleluia. Pastor, eu quero ser pregador, a convenção está chegando, quero ser ungido. Está preparado para suportar o peso? Se Deus não me ungir, eu saio do ministério. Você não está preparado para suportar o peso. Aleluia. Oh, glória. Oh, glória. Falei que eu sou da palavra, não sou da profecia. A profecia é o João Paulo. Amém? Olha o que o Deus está fazendo com o Elias. Você vai profetizar, mas a profecia vai atingir você mesmo. Porque tudo aquilo que é de Deus tem peso. E é preciso passar o processo. E o processo às vezes te causa solidão. Por que solidão, pastor? Porque Deus pega o Elias e coloca ele aonde? Na solidão. Porém, na solidão, a Bíblia fala que antes de Deus mandar um profeta, Deus diz assim: eu dei ordem. Para quê? Para os corvos. Parece que isso aqui está errado, porque o próprio Deus coloca uma lei na natureza. E que lei é essa? A lei dos animais carnívoros. Você nunca vai ver um leão comendo fruta, e você nunca vai ver um corvo comendo fruta. Ele come carne podre, que dirá carne saudável. Aqui Deus está dizendo assim: para te honrar, eu vou mudar a regra da natureza.
Alguém está entendendo o que Deus está falando? Aleluia, Deus. Deus está dizendo para o Elias: para te honrar, eu vou confundir a mente de quem é acostumado a fazer uma coisa, vai ter que fazer outra. Aleluia, Deus. Quem crê no que Deus está revelando para nós aqui essa noite? Aleluia, Deus. Deus está dizendo assim: você vai passar na solidão, mas lá eu vou te revelar algo profundo, eu vou mudar a regra. Aquilo que era para matar vai se tornar em vida, aquilo que era para destruir vai te levantar. Eu vou mudar a lógica das coisas. Levanta sua mão se você crê. Tudo aquilo que era para matar, Deus manda te dizer: vou transformar em vida, vou transformar em graça. Glória a Deus. Glória. Aleluia, Deus. O Elias está aonde? Ribeiro do Querite. Por quê, pastor? Porque Deus precisava que ele passasse uma fase. E que fase é essa? A fase da solidão. E por que ele precisa passar a fase da solidão, pastor? É porque você vai ver que lá na frente Deus quer colocar ele na casa da viúva. Aleluia, Deus. O Elias não pode ir na casa da viúva de qualquer jeito. O Elias não pode, depois dessa mega profecia, já ir para a casa da viúva. Porque se o Elias vai desse jeito para a casa da viúva, ele chega na casa da viúva de uma forma. Que forma é essa? Soberbo. Glória a Deus. Exaltado. É. Aí o que Deus faz? Deus manda ele para a solidão, para passar um momento de solidão, porque só quem vive na solidão aprende a valorizar um amigo. É, Jesus. Olha, alguém está ouvindo a voz de Deus? Glória a Deus. Aleluia. Talvez o momento que você está passando é o momento da solidão, porque quando Deus te trazer um amigo leal, aprenda a valorizar, aprenda a estender a mão, aprenda a honrar, aprenda a colocar o ombro debaixo da cruz. É isso que Deus faz com alguns que pensam que são alguma coisa. Deus coloca no Ribeiro do Querite, e Deus muda a lógica. Deus faz o corvo trazer carne, para depois Deus colocar no lugar. Quem está preparado para ser colocado aonde Deus quer colocar? Tem um lugar de honra para você, mas aprenda a valorizar o lugar que Deus vai te colocar. Glória a Deus. Já viu aquele tipo de irmão que não se encaixa em lugar nenhum? Nenhuma igreja está boa para ele. Nenhum lugar é bom o suficiente. Nenhum líder é bom o suficiente. É porque não passou o processo do querite. Porque o processo do querite é onde Deus vai te talhar, tirar as rebarbas, para você caber no molde que é a casa da viúva. Aleluia. Glória. Glória a Deus. Estou sentindo a presença de Deus. Glória a Deus. O Ribeiro do Querite serve para isso. Eu não sei que fase que você está. Eu não sei se é a fase da profecia, que é bom. Eu não sei se é a fase do querite, também é bom. Aleluia, Jesus. Ou não sei se é a fase que você sabe aonde você está e você sabe que é Deus que te colocou. É a casa da viúva. Glória a Deus. O Elias está ali. A Bíblia diz. Isso aqui é muito poderoso. A Bíblia diz que o ribeiro vai secando. E o Elias vai começar a passar sede. Aleluia, Deus. Os corvos não pararam de trazer carne. Os corvos não pararam de trazer alimento. Mas o ribeiro está secando. Aleluia. Aí depois que o ribeiro seca, a Bíblia fala que Deus fala. E por que Deus fala depois que o ribeiro seca? Porque enquanto o ribeiro está dando água, o Elias nunca vai abandonar o ribeiro. Enquanto o querite está dando água, o Elias nunca vai deixar o querite. É por isso que Deus permite primeiro secar, para depois ele falar. Aleluia, Jesus. O ribeiro seca, depois Deus fala. Quando o ribeiro seca, alguém diz assim: acabou para o Elias. Já era. Acabou o ministério, acabou tudo. Porque o ribeiro secando fala de ponto final da história.
Porém, a história do profeta não é ditada por regras da terra, é ditada pela voz de Deus. É por isso que o ribeiro seca e a Bíblia diz assim: e veio a ele a palavra. O que é que vem a ele, pastor? A profecia? Não, a palavra. Aleluia. Dizendo, primeiro, levanta. Olha o que Deus está falando aqui. Deus não disse para ele primeiro, anda. Deus disse primeiro, Elias, levanta. Aleluia. Porque não tem como andar deitado. Quando o texto fala levanta, está falando: Elias, toma posição. Glória a Deus. Eremando rebaixia. Veio a ele a palavra de Deus para falar o quê, pastor? Milagre? Não, posição. Levanta-te e vai. Outra direção. Porque Deus é Deus de direcionamento. Glória a Deus. Deus não é Deus de improváveis destinos. Deus é Deus de certeza. Glória a Deus. Quem está ouvindo a voz de Deus agora? Aleluia. Glória a Deus. Levanta-te e vai. Vai aonde, Deus? Vai a Sidom. Aleluia. Porque lá, olha o que o texto está dizendo. Porque lá eu ordenei. Glória a Deus. Primeiro Deus ordena os corvos, depois Deus ordena uma mulher viúva. Deus está dizendo assim: eu não pedi para eles, eu dei ordem. Eu não disse por favor, eu dei ordem. Ai, ai, ai. Eu não disse talvez, eu dei ordem. Sabe o que Deus está dizendo? Eles vão ter que obedecer mesmo eles não querendo. Glória a Deus. Está aqui na palavra. Eu dei ordem. Aqui, mais o improvável. Primeiro foi corvos, depois foi uma viúva. Aleluia. E por que a viúva é improvável, pastor? Porque naquele tempo mulher não podia trabalhar, irmão. A mulher deveria ser sustentada por alguém da casa. Geralmente quando o marido morria, o primogênito da casa tomava os negócios da família e cuidava da sua mãe. É por isso que Jesus, quando ele vai partir para os céus, na cruz do Calvário, ele olha pela cruz e ele diz assim para sua mãe: mulher, eis aí o teu filho, homem, eis aí a tua mãe. Ele estava falando do discípulo amado. Sabe o que ele está dizendo? Eu estou indo para o céu, mas estou resolvendo o problema da minha mãe aqui na terra. Porque mulher naquela época não podia trabalhar, deveria ser sustentada pelo marido em vida ou pelo filho primogênito que ficava. É por isso que Deus está dizendo assim: eu ordenei uma mulher viúva. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus está dizendo assim: eu estou dando capacidade para quem não tem. Aleluia. Quem crê? Glória a Deus. Deus está dizendo: até quem não tem capacidade para te honrar, a partir de hoje vai começar a ter capacidade. Aleluia. Quem recebe essa palavra? Quem recebe? Quem recebe? Quem recebe? Oh glória! Oh glória! Pastor, mas quem me cerca não tem capacidade. Deus vai capacitar só para te honrar, só para te abençoar. Eu ordenei. Quem que Deus ordena? Uma mulher viúva. Da onde? Da terra de Sidom. E quem é Sidom? Inimigo de Israel. Quem é o Deus de Sidom? Baal. Deus vai entrar na casa do inimigo. Baal. Como é que ela andava? Só você ver na Bíblia. O Elias chega na porta da cidade. E a Bíblia diz assim: que na porta da cidade ele olhou uma mulher colhendo lenha. A porta da cidade fala de encontro, de passagem, de destino. Ele chega na porta da cidade e ele começa a observar. Porque naquele tempo a chuva não caía, então a miséria predominava. Ninguém queria prata, ninguém queria ouro, eles queriam água, pastor. Porque a água valia mais que ouro naquele tempo.
Aleluia, Deus. Então ele chega na porta da cidade, ele começa a observar quem? Os moradores. Alguns reclamando, outros desistindo, outros indo embora, mas a mulher estava colhendo lenha. O que chamou a atenção dela? O que chamou a atenção de Elias? Foi o dever que ela estava fazendo. Porque quem colhe lenha é porque está esperando alguma coisa. Aleluia, Deus. Quem colhe lenha é porque tem um alvo. Quem colhe lenha é porque quer fazer a diferença. É por isso que quando ele olha, chama a atenção dele. Glória a Deus. Agora eu te pergunto, como é que era a história dessa mulher antes? A Bíblia diz que ela expressa dizendo: a tua filha não tem nada, eu estou totalmente desisolado. Estou colhendo aqui alguns gravetos para fazer um pequeno bolo para eu e meu filho comermos e depois morrermos. Por que ela diz morrermos? Porque ela sabia que a morte estava rondando a sua casa. Então como é que era a casa dela? Rodeada de morte, desgraça, pranto, dor, miséria. Mas a voz de Deus entrou dentro da casa, pastor Miguel. Glória a Deus. Eita glória. E disse: levanta-te, mulher. Aleluia, Deus. Meu Deus. A voz de Deus entrou dentro da casa e disse para ela: você está esperando morte, mas eu tenho vida. Aleluia, Deus. Ela tinha algumas direções. Primeiro, as vozes que ela estava ouvindo. Qual era? A voz da morte, a voz do desânimo, a voz da miséria, a voz da incerteza. Mas tinha uma voz que era diferente. Aleluia, Jesus. E essa voz dizia: levanta e vai para a porta da cidade. Aleluia, Deus. Por quê? Porque milagre de Deus você não vai ganhar em casa. Aleluia, Jesus. Milagre de Deus você vai ganhar na batalha. É, Deus. Indo para a guerra. Não é no conforto, sentar no sofá assistindo Netflix, não. É vindo para a manhã de oração, subindo o monte da misericórdia, vindo no culto da vitória, no sábado do milagre, no domingo da família. É assim que ganha a vitória. Glória a Deus. A voz de Deus entrou e disse: levanta, porque eu tenho vida. Aonde eu vou? Vai para a porta da cidade. Peraí, mas ela não conhecia a voz de Deus. Ela não era da linhagem de Israel. Mas Deus entrou dentro dela. Quem ela era, segundo a nossa ideologia? Ímpia. Alguém está entendendo o que Deus está falando? É, Deus. Glória. Na nossa ideologia, quem ela era? Ela era alguém do mundo, Sírio-Fenícia. Mas o Elias, quando olhou para ela, não julgou para sua aparência. Ele começou a observar o que ela estava fazendo. Porque o que você está fazendo vale muito mais que a tua aparência. É. Glória a Deus. O que ela estava fazendo, pastor? Murmurando, fofocando, fazendo intriga? Não! Ela estava colhendo lenha. Quem quer ouvir a voz de Deus, dá glória. Glória a Deus. Ela colheu lenha, chamou a atenção de Elias. O Elias olha e diz assim: mulher, traz para mim um pouco de água. Olha o que o Elias está pedindo. O Elias está pedindo mais que ouro aqui. O Elias está pedindo mais que prata aqui, porque naquele tempo não tinha água. A água valia mais que ouro e prata. E o Elias está dizendo: eu quero o melhor. A Bíblia fala que ela não fala nada, pastor Donizete. Simplesmente ela olha para Elias e vai buscar. Não questionou o mandado do profeta. O profeta entende que ela estava preparada para receber o que Deus colocou na sua vida para doar. Por que ela estava preparada, pastor? Porque ela tinha um primeiro princípio para receber milagre. Qual é? Ela era obediente. Aleluia. O profeta falou, ela simplesmente obedeceu, sem questionar.
Aí o profeta diz assim: traz também pão. Aí ela expressa: a tua filha não tem nada, a tua filha está miserável, estou esperando a morte para fazer um bolo pequeno aqui. O Elias pede pão e ela fala de bolo. O pão é sinônimo de café, alimentação fraca, mas ela está falando de bolo, e bolo é sinônimo de festa. Sabe o que ela está dizendo? A alegria da minha casa já foi embora. Oh, Deus. Aí Deus enche o profeta, e o profeta profetiza e diz: assim diz o Senhor. Aleluia, A Deus. farinha da panela não vai acabar, o azeite da botija não vai faltar, Glória a até que Deus. Deus mande chuva na terra. Aleluia. Oh glória! Quem está preparado para essa palavra? Quem está preparado para essa profecia? Assim diz o Senhor: até Deus abrir as portas, Ele vai honrar tua casa, Ele vai guardar tua família, Ele vai guardar os teus. Se põe sobre seus pés, vamos encerrar em nome de Jesus. Se põe sobre seus pés em nome de Jesus, vamos orarmos. Levanta as suas mãos para o céu. Vamos fazer a Deus uma oração e agradecer pela sua palavra. Glória a Deus. Oh glória! Ô Espírito. Obediência ao princípio do milagre. Aleluia. O milagre tem alguns princípios. O primeiro deles, obediência. O segundo deles, união. E o terceiro, fé. Fé sem obediência não resolve. Fé sem união não resolve. Aleluia. Mas obediência, fé e união, oh glória. Oh glória, levante a sua mão, levante, fale com Deus. Deus vai levantar nessa casa, pastor Miguel, uma equipe cheia de poder, pastor Donizete. Uma equipe que tem obediência, uma equipe que tem fé e uma equipe que é unida. Calamanda, remachura, levante a sua mão, Deus. Onde estiver um adorador, onde estiver alguém, Pai amado, disposto a receber a tua graça, Deus, essa mensagem, Pai, está impregnada em nossa alma. Que ela gere fruto nos corações, na casa, na família, no ministério dos teus filhos. Que ela gere fruto, Senhor amado, onde os teus filhos pôr a planta de vossos pés, ó Pai. Que o Senhor venha manifestar a sua glória. Levanta, Pai amado, essa igreja como referência,